A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Para você que é novo, não é inscrito e não me conhece, eu me chamo Nayara Araújo. Eu comecei esse canal sem propósito nenhum e como tudo que Deus faz, Ele usa para a glória do santo nome dEle. Não foi diferente comigo, né? Tudo mudou e hoje esse canal é para a glória de Deus. Aqui eu conto um pouco da minha vida, compartilho com vocês rotina, vlogs, mas também sempre uma palavra de Deus, sempre edificando a vida de vocês com aquilo que Deus derramou sobre mim. Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha casa, Ele me deu uma família e eu me sinto privilegiada de poder falar de Jesus para vocês. Então, desde já se inscreve aí nesse canal, deixa seu like, comenta, compartilha e juntos vamos fazer a palavra de Deus chegar a mais corações. Eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão, mas eu creio nos propósitos e nos planos do Senhor. Então, se você está aqui, presta bem atenção no que vai ser falado. Sabe, pede a Deus para falar com você e eu creio que o Espírito Santo vai se revelar a você. E que você seja muito abençoado através de cada vídeo que você assistir por aqui. Por muito tempo questionei o Senhor sobre esse canal e o Senhor sempre vem me motivando e me dando palavras claras de que sim, este lugar é um lugar que Ele preparou para que eu possa plantar as sementes que Ele tem colocado sobre a minha vida aqui. Então saiba que você não chegou aqui em vão, mas porque Deus tem um propósito de você ouvir tudo que eu tenho para falar através desse vídeo. Então já assiste esse vídeo até o final e que a sua vida seja edificada e abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Gente, confesso que não está sendo fácil gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Mas eu tenho vivido alguns processos e eu acredito muito que quando Deus ele nos permite passar por algo e Ele nos ordena compartilhar esse algo, é porque vidas serão alcançadas e edificadas através daquilo que nós estamos passando. Eu e a minha casa, nós temos passado por um vento, por dias difíceis, dias de choro. Em tudo, o Espírito Santo de Deus tem nos dado a paz que excede todo entendimento. E então já há alguns dias o Senhor tem me incomodado para falar isso com vocês. Na vida, a gente passa por situações que às vezes as pessoas olham e até julgam. Às vezes as pessoas acham que por você ser crente, você não pode passar por lutas. Por você ser crente, você não pode enfrentar uma enfermidade. E Jesus, na sua palavra, nos ensina que não é bem assim. A palavra de Deus, ela nos mostra que as lutas chegam até nós como propósito e consequência. A gente vai ver que quando Deus ele tem um propósito de fazer o povo passar por algum deserto, é porque Deus quer fortalecer o povo, porque Deus quer lapidar o povo, quer ensinar o povo para que esse povo chegue ao nível maior. Um grande exemplo é José. José ele era um homem que ele estava certo, digamos assim, com Deus. José, Deus tinha um grande propósito na vida dele. Mas olha quantos processos José enfrentou. José foi abandonado pelos irmãos, foi lançado no poço. José sofreu calúnia, José sofreu perseguição. E isso tudo era um propósito de Deus para tudo aquilo que José iria viver. Para que ele fosse preparado para chegar no lugar que Deus tinha para ele. E já as consequências, elas são bem diferentes. Olha só a vida de Jonas. Jonas, ele estava vivendo a consequência da sua desobediência. A palavra de Deus diz que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. A palavra de Deus diz que ele estava num barco, que ele teve que ser jogado fora do barco. E aí veio a consequência da sua desobediência. Foi engolido por um grande peixe, passou ali dias e noites para que ele pudesse haver arrependimento no seu coração e que ele fosse fazer o que Deus já tinha lhe ordenado fazer. Então, muitas das vezes, nós confundimos a vida cristã como uma vida perfeita, como a vida que a gente não pode enfrentar nenhuma luta, como a vida de que se a gente passar por algo ruim, a gente está em pecado. E sim, existem pessoas que estão em pecado pagando o preço de suas consequências, mas existem pessoas que foram chamadas para um lindo e grande propósito em Deus, que precisam passar por certas lutas para chegar no lugar que Deus estabeleceu para essa pessoa. E essa pessoa talvez possa ser você. Assim como eu acredito que as lutas, elas irão nos fortalecer para viver o extraordinário de Deus. E de uma coisa eu já quero te deixar ciente. Deus, ele nos prova para nos fortalecer, para nos amadurecer
e nos conduzir ao bem. Já o diabo, ele nos tenta para nos levar à queda, à destruição. E a palavra de Deus é clara em dizer que as nossas lutas não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Então, irmãos, o tempo todo, o inimigo das nossas almas, ele está tentando nos fazer cair, nos fazer pecar contra o nosso Deus, para que a gente venha, muitas das vezes, sair do caminho e do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas Deus, em sua infinita graça, é tão misericordioso conosco, que Ele está sempre na sua palavra nos orientando o caminho que deve seguir. Eu confesso para vocês que foram dias difíceis, mas Deus, Ele tem me feito viver a paz, sabe? A paz que excede todo entendimento. No meio do luto, conseguir ter paz. No meio da angústia, conseguir ter paz. No meio da dor, da aflição, conseguir ter paz. É a certeza de que eu ando com Jesus. E hoje, Jesus, ele me trouxe aqui para te dizer que todas as vezes que a sua confiança, a sua fé e a sua esperança estiver nele, Ele trará paz para o seu coração em meio aos dias difíceis. Se você está sendo desobediente com a palavra de Deus, se conserte, porque para todo aquele que há arrependimento diante de Deus, há um perdão te esperando, há uma vida reta, mas isso não significa que você não vai passar pelas consequências dos seus erros. Você vai, mas uma vez que Jesus te limpa, Jesus te dá vestes novas, te dá um lugar na mesa, e é para isso que Jesus te chama, tem um lugar na mesa. Saiba que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algo novo acontece, algo sobrenatural acontece. E nesses processos que eu tenho enfrentado, Deus me trouxe à memória a história de Isaac. Quando Deus dá Isaac a Abraão, diz que chega um certo momento que Deus pede Isaac como sacrifício. E se a gente for pensar, meu Deus, como assim? Tudo que Abraão queria era um filho, Deus deu o filho da promessa, Deus prometeu o filho, Deus deu o filho, e chega um certo momento que Deus pede o filho como sacrifício, mas como assim? E eu entendi que todas as vezes que Deus pede Isaac, Deus não está querendo Isaac, Deus está querendo Abraão. Então às vezes Deus nos pede aquilo que nós mais amamos, para que a gente venha verdadeiramente saber se nós servimos ou não a Cristo verdadeiramente. Porque abrir mão de Jesus em qualquer situação é fácil. É dizer para Ele, você só me serve quando você tem algo a me oferecer. Mas servir a Jesus quando algo te aperta, algo te machuca, quando você tem que abrir mão do seu amor, daquilo que você tem de melhor para entregar para Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui amassado, mas toma porque é teu. É você dizer para Ele, sim, Senhor, eu te escolhi e eu não vou abrir mão da sua presença mesmo que tudo esteja tão difícil. Então, quando Deus pediu o seu Isaac, não é Isaac que Ele está querendo, é você. Porque quando Deus pediu Isaac a Abraão, não era Isaac que Deus queria, era saber se Abraão verdadeiramente o amava e confiava em Deus. Tive que dar uma pausa, né, porque eu tive que pegar o meu Isaac para amamentá-lo, porque ele estava dormindo e eu tô sozinha com ele. Mas enfim, meus irmãos, quero deixar essa mensagem para vocês. Não negligencie aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desobedeça a Deus, não faça como Jonas, mas seja um servo obediente, porque Deus tem prazer naqueles que temem o Senhor. E Deus tem um lindo propósito na minha e na sua vida. E eu tô aqui para te dizer isso. Você talvez esteja colhendo hoje consequências, mas não é tarde para arrependimento. E talvez hoje você esteja passando por propósito. Continue firme, continue buscando ao Senhor, que o Senhor irá te honrar. Hoje pela manhã eu fiz meu devocional em 1 Pedro e lá no verso 6 até o verso 10 fala assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês os amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Jesus, ele nos quer puro como ouro. O refino do ouro, ele passa por um processo que separa o verdadeiro
do falso. E assim é na nossa vida com Deus. Nós fomos chamados para algo muito maior. Às vezes a gente fica impressionado com a joia, com o ouro puro. Mas Jesus, Ele produz em nós um fogo que queima toda a impureza. Ele produz uma fé que purifica e queima tudo que não é durável em seu reino. Quando nós estamos unidos em Jesus, no auge do sofrimento, veremos que quando a fornalha esfriar, o que restará é a fé pura e genuína que glorifica a Deus. O processo não é para te matar, é para te fortalecer e te preparar para o que Deus tem para a sua vida. Deus ele tem me movimentado, Ele tem me dado novas estratégias. E a Nayara que está saindo desse processo não é mais a mesma Nayara que entrou no processo. Eu sei que Deus me amadureceu um pouco mais. Eu sei que eu estou preparada para níveis maiores de intimidade com Deus. E talvez você também esteja passando por um processo e Deus está me trazendo aqui para te dizer: não pare, porque eu estou te separando, eu estou purificando a tua fé e te fazendo forte para te levar aonde eu quero que você chegue. Amém? Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra. Então um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Dê seu cuidado desse bebê, que esse bebê tá demais, gente. Esse bebê tá demais, gente. Então é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Deixa a mamãe lavar. Ai, ai.